se eles se rebelaram contra o Senhor, se eles menosprezaram a aliança feita com eles, se eles menosprezaram a lei que eles haviam recebido através de Moisés, como diz a palavra, por meio de anjos, eles iriam desprezar também o servo de Deus, o Filho do Homem, este que, diante da grandeza da glória de Deus, não passava de um homem, mas um homem usado por Deus. Por isso nós vemos nesse livro muitas vezes a expressão Filho do Homem, Filho do Homem, mas ele estava servindo ao Deus Altíssimo no poder do Espírito Santo, por isso não precisaria temer. Mas tu lhes dirás a minha palavra, as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Então a finalidade do Senhor, nós lemos no versículo 5 e no versículo 7, eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta, mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são casa rebelde. Eles devem saber que houve no meio deles um profeta. Quando estiverem lamentando, chorando, sofrendo a punição de Deus através dos babilônios, eles não teriam como dizer: o Senhor é injusto para conosco, porque o Senhor está agindo assim para conosco. Não, o Senhor diz: eles têm de saber, eles terão de saber que esteve um profeta no meio deles, e eles escolheram o juízo, eles preferiram dar as costas ao Senhor, e por isso estão sofrendo as consequências da sua escolha, da sua rebeldia, do seu pecado. Eles são casa rebelde. O Senhor não prometeu a Ezequiel que eles iriam aceitar, que eles iriam se curvar diante da mensagem de Ezequiel, que era a mensagem de Deus. Tu lhes falarás as minhas palavras. O Senhor disse: não é de estranhar, porque são casa rebelde. É por isso que hoje, ainda hoje, a palavra de Deus é pregada, e a determinação de Deus é que se pregue realmente a sua palavra, não palavras de homens, palavras inventadas. Pedro disse: se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus, mas não se garante que as pessoas vão ouvir e vão atender. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir. Esse ouça ou deixem de ouvir indica no sentido de ouvir e atender. Ouvir e atender. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se eles atenderem, muito bem. Se não atenderem, eles são mesmo casa rebelde. Eles são mesmo rebeldes. Eles se rebelaram contra mim, contra a minha palavra. Mas eles terão de ouvir, para que saibam que esteve no meio deles um profeta. Hoje, a palavra de Deus mostra ao mundo o juízo de Deus que virá. Um tempo de maior sofrimento e dor que está para o futuro. Não se pode comparar o cativeiro assírio, que foi um juízo tremendo, horroroso, o cativeiro babilônico por 70 anos, mas não se pode comparar ao juízo da grande tribulação, porque o Senhor Jesus Cristo mesmo disse que nunca houve um tempo semelhante, nunca houve um tempo de tamanho sofrimento como os dias da tribulação, aquele período de 7 anos após o arrebatamento da igreja. 7 anos divididos em 3 anos e meio e 3 anos e meio. Os últimos 3 anos e meio são conhecidos como a grande tribulação. Mas a palavra de Deus é pregada, a palavra de Deus é anunciada. Eles têm que saber que esteve no meio deles um profeta. Os profetas de hoje, os profetas de hoje são os que ensinam a palavra de Deus, são os que pregam a palavra de Deus. Os profetas do passado, eles anunciavam a mensagem de Deus, que eles recebiam por revelação de Deus, eles recebiam através de anjos,
eles recebiam através de sonhos e revelações. E hoje, os servos de Deus, que equivalem aos profetas do Antigo Testamento, eles igualmente transmitem a palavra de Deus através da Bíblia Sagrada, através da palavra escrita. Hoje nós não vivemos recebendo, imaginando revelação, aplicando sonhos que não passam de coisas da carne, dizendo que é o Senhor que revelou. Não vivemos também inventando palavras para transmitir ao povo, mas nós devemos transmitir e transmitimos a mensagem de Deus através dos evangelhos, de que o Senhor virá em breve. A vinda do Senhor está próxima. E em seguida, a tribulação daqueles que não forem salvos. Ninguém poderá dizer no futuro, no dia do julgamento: eu não sabia, Senhor. Se alguém me ouve e não recebe as minhas palavras, eu não julgo. Eu não vim para julgar, para salvar. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, disse o Senhor Jesus, tem que julgar a própria palavra que tem proferido. Verso julgará no último dia. Os livros serão abertos, a palavra de Deus será aberta, e o homem vai saber que ele está sendo condenado com muita justiça. O Senhor não é injusto, não. O Senhor julga com justiça. Por isso eles terão de saber que esteve no meio deles um profeta, né? Já tem que terminar, já estou terminando, né? E o Senhor mostra então, a respeito no versículo 8, ao verso da passagem: tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insurjas como a casa rebelde, abre a boca e come o que eu te dou. Não te rebeles como eles, não te revoltes contra mim, ó filho do homem, como eles, como os teus irmãos judeus, que se rebelaram contra mim. Então vi, eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais, né? Então ele está mostrando agora, através da visão, né? Que Ezequiel precisaria se alimentar, se abastecer da palavra de Deus, do conteúdo daquele rolo, do conteúdo daquela escritura. Ele teria que se alimentar para poder transmitir ao povo a mensagem de Deus, a sua palavra. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe para que possamos guardar no coração a sua palavra, estarmos dispostos a sermos usados pelo Senhor, no seu testemunho, a mensagem da sua palavra, porque o mundo tem que saber que esteve no meio dele um profeta. Amém.